Viva, saudações, sejam todos bem-vindos ao programa TPA Ciência. A agricultura deixou de ser sinônimo de enxada e força braçal. Drones, softwares inteligentes e aplicativos de monitoramento em tempo real garantem uma agricultura bem mais facilitada. A tecnologia está a mudar a forma de como se cultiva, se produz e se alimenta. A tecnologia na agricultura é um vetor multidirecional de trabalho no agronegócio moderno e que visa aumentar a produtividade dos campos e utilizar uma abordagem de gestão inteligente. A agricultura de precisão é, na verdade, um conjunto de tecnologias que combina sensores, combina máquinas, no caso maquinário adaptado para juntos em operação sensores e maquinários permitirem com que o produtor consiga tomar decisões, consiga fazer um planejamento, consiga ter uma melhor gestão da sua área de produção. Em resumo, dentre as várias definições, dentre os vários conceitos sobre a agricultura de precisão, é isso. A tecnologia aumenta a produtividade do campo com o uso mínimo de fertilizantes químicos através de métodos tradicionais, como a rotação de culturas e métodos mais modernos de produção. Então, temos tecnologias como o piloto automático, nós temos tecnologias no campo que é para a aplicação de insumos, sejam eles herbicidas, inseticidas, fungicidas, em tratores, pulverizadores autopropelidos. Temos tecnologias para a correção de solo, tecnologias para o próprio preparo do solo, tratores com arado, que são guiados hoje através de mapas de preparo de solo, tecnologias que é para a própria colheita, em todo esse processo de produção. Então hoje o campo ele está abastecido com diversas tecnologias. Tem o uso hoje de drones para mapeamento de áreas, levantamentos altimétricos, levantamentos para fotogrametria. Tem vários recursos hoje tecnológicos a serem utilizados no campo. A implementação da tecnologia na agricultura na realidade angolana ainda é meio tímida, mas já se começa a notar em produção de grande escala a aplicação de diversos equipamentos tecnológicos. Tímido destaque, mas hoje já faz parte da nossa realidade para alguns produtores. Não vamos dizer que, de modo geral, nós temos tecnologia em todos os processos agropecuários, mas algumas empresas, sobretudo as empresas e algumas fazendas, com um certo nível de estruturação, elas hoje já produzem usando tecnologias, não é, que permitem melhor exploração dos seus espaços. Para o pequeno produtor nem tanto, porque a aplicação dessas tecnologias no processo de produção na fase inicial o custo de implantação ele é alto. E isso faz com que muitas das vezes o pequeno produtor não tenha ainda a capacidade de investir nessas tecnologias. As operações agrícolas são realizadas de maneiras diferentes quando comparadas às praticadas de algumas décadas, graças às ferramentas tecnológicas aplicadas à agricultura.
O GPS ele consegue dar-nos informações precisas sobre o local em que nos encontramos, a área em que estamos a trabalhar. É uma ferramenta que nos ajuda a fazer o cálculo dessas áreas, a fazer o rastreio dessas áreas, a fazer medições. Então é uma ferramenta muito, mas muito utilizada. E é a primeira ferramenta, por sinal, que é levada aqui para qualquer área de exploração. Vou dar aqui um exemplo. Imagino que alguém queira iniciar a exploração agrícola num terreno que nem ele mesmo conhece. E lhe foi passada apenas uma coordenada. Essa coordenada é inserida nesse GPS e através desse GPS o técnico de campo, o topógrafo, conseguirá chegar até esse local através dessa coordenada que foi inserida por esse GPS. E estando no local, ele pode usar o mesmo GPS que é para fazer o rastreio dessa área. O que seria o rastreio? Levantar o perímetro desta área, que é para sabermos quantos hectares representa aquela área. Então, o GPS foi o primeiro passo dado dentro da agricultura, foi o primeiro passo dado nesse início da implementação das tecnologias dentro do processo de produção. Todos estes avanços tecnológicos estão relacionados à agricultura de precisão e permitem uma maior produção, o aumento dos lucros e da eficiência. No Zoom de hoje, a Sandra Mancel conversa com um convidado especial que vai nos falar de uma calculadora inteligente que está a ajudar a controlar a pecuária. Já está no ar o Espaço Zoom. Hoje temos o grato prazer de conversar com o engenheiro Silvestre Cassayombo, que é o manager, dono, proprietário, CEO da empresa Oilfield Calculator dos Estados Unidos da América. É uma empresa que recriou ou criou uma calculadora para combustíveis. Agora traz-nos a novidade da calculadora para produtos agropecuários ou simplesmente pecuários. Estendemos o nosso sinal até Houston para saudar o engenheiro Silvestre. Como está, engenheiro? Bom dia. Estou bem. Estou grato por essa entrevista. Já é a segunda vez que vim para aqui para ser entrevistado por TPA Ciência, né? Exatamente. Tive outras entrevistas na TPA. Então é bem-vindo sempre quando sou chamado para vir para aqui. Com certeza. Engenheiro Silvestre, já teve o prazer de nos apresentar a sua calculadora de petróleo, e o TPA Ciência foi o programa que trouxe à tona este assunto, e como este é um programa de ciência, sempre vai à busca de novidades, e percebemos que agora temos uma outra calculadora. Pode falar-nos sobre isso? Nós temos várias calculadoras, né? Temos várias calculadoras para dar o suporte no domínio de desenvolvimento do nosso país, que é chamado Angola. Nós olhamos pelos problemas e viemos com as soluções. Não é vir mais com os problemas. Então, dos grandes problemas hoje é a agricultura. Eu estive no edifício ou no Ministério da Agricultura, não achei bem o abandono daquela estrutura que é uma máquina para o desenvolvimento de um país. Isso me incentivou muito em desenvolver a calculadora para a agrícola. Nós hoje temos essa calculadora, é mesmo para a agricultura no país, é só o usuário inserir informações, quantos hectares que tem, ela vai dar mais ou menos quanto é que vai produzir em termos de hectares.
seja você em Malanje, seja você no a Catumbela, seja você em qualquer outro sítio em Angola, a calculadora faz a estimação rapidamente quanto é que você vai produzir em termos de produto agrícola e também faz os econômicos e também dentro da calculadora está vários equipamentos que são usados ou equipamentos agrícolas que é usado para a agricultura. É de realçar também tem um domínio de diferenciar que tipo de agricultura que tem, se é agricultura familiar ou agricultura, digamos, industrial ou mais aí avançada. Então, com esta calculadora, Angola vai sim senhora desenvolver e vai contribuir para o desenvolvimento de Angola, porque hoje o grande handicap ou o grande problema que têm os agricultores é no financiamento. Então essa calculadora vai ajudar para o financiamento de um projeto agrícola. Então com essa calculadora... É uma calculadora que nos mostra a viabilidade de determinado projeto agrícola. Mas, engenheiro, a informação que também consegui obter pelas pesquisas que fiz é que tem a ver também com a questão da veterinária. E eu quero também perceber... sim, são duas calculadoras. Obrigado por dizer isso. A calculadora agrícola e a calculadora agropecuária. São duas calculadoras distintamente diferentes. Uma é para a agricultura, que vai calcular a produção agrícola e fazer estudo de viabilidade econômica e saber quanto é que cada terra ou tipo de terra que você tem e como você vai plantar tomate e quanto é que vai ter retorno em termos de tomate. A outra é a calculadora agropecuária. A calculadora agropecuária essa é uma calculadora que nós viemos desenvolver desde 2018. É uma calculadora, sim senhora, para o abate de gado e também fazer a sua gestão de gado. Por exemplo, nós temos, se tem mais de machos no seu lugar onde guarda os gados, nesse instante a calculadora vai calcular quanto é que vai ter no abate e quantas fêmeas e quantos machos que vai ter dentro do seu caldeirão do gado, né, onde se guarda os gados. Ela estima, também vai estimar, vai dar uma estatística quantos mortes tem dos gados por doença. Então a calculadora é uma calculadora não só para gestão, também pode ser usada por os criadores, não só por criadores de gados, mas pode ser usado também para outros, aqueles que têm uma, digamos, esqueço sempre, um lugar de abate, né? Lugar de abate de gados. De abate de gados, né? Então aí são duas vertentes que essa calculadora pode trazer. É para os criadores de gados e também para os matadores de gado. Então são duas vertentes. Temos esta calculadora e temos a calculadora também de agricultura. São duas vertentes. E também temos de construção de ruas ou de estradas, né? Nesse caso de estradas, nivelamento da terra, antes de meter o asfalto, que era terraplanagem. Temos essa calculadora também de terraplanagem. Sabes que o grande problema hoje, o handicap, ou o grande problema das estradas, a durabilidade das estradas em Angola. Entretanto, esse é um dos sistemas que nós criamos com muito gosto e muito bem criado. Terraplanagem é a primeira camada. Se a terraplanagem não for muito bem feita, a estrada começa a ter problemas graves.
Entretanto, essa calculadora faz investigação, a partir da investigação do terreno, para ver qual é o impacto que ela tem, vai ter durante a duração da estrada ou quando a estrada estiver a ser coisa, então, e faz o nivelamento. Qual é o nivelamento da terraplanagem necessário ser feito na estrada. Entanto, tira esses dados todos, insira no sistema e o sistema vai fazer o nivelamento e quanto é de terraplanagem que é necessário para poder, assim, estimar a quantidade exigida para a construção da estrada. Com certeza. Engenheiro, do ponto de vista da criação destas 3 calculadoras maravilhosas, é uma novidade no mercado nacional e parabéns pela iniciativa. Do ponto de vista tecnológico, como é que foram criadas estas calculadoras? Assim, em breve explicação, gostaria de perceber. A calculadora foram criadas, primeiramente, temos que identificar o problema. Qual é que é o problema que existe? O engenheiro, primeiro, ele identifica o problema e depois de identificar o problema, vê como nós podemos resolver o problema. E depois, e por que nós vamos resolver o problema? São essas 3 questões que o engenheiro se pergunta. Então, foram essas 3, na ordem de ideia, 3 questões. Qual era o problema da agricultura? Nós identificamos que o problema que não se sabe em termos de produção agrícola do país, se eu ter um tipo de terra que é existente em Cabinda, se posso produzir bem a batata ou não em Cabinda. Entanto, esse é o primeiro passo. E depois, como é que nós vamos resolver o problema? Resolver o problema é nós começarmos a ver um sistema. A calculadora é só o sistema que está dentro, está a solução. A solução é importante. Então, temos que fazer um sistema para poder o usuário ter contato de usar. Em que sistema é que nós vamos meter? Então, se é calculadora ou um simulador. Há 2 diferenças de calculadora e simulador. Há muita gente pensa que a calculadora é a mesma coisa que o simulador. Não, calculadora é para cálculos rápidos. Então, isso é que referencia o nosso sistema, que cálculos rápidos é que nós olhamos. Então, respondendo à tua questão, primeiro, são essas três perguntas que nós respondemos. Respondemos assim com soluções de engenharia. Exatamente. Primeiro que nós temos que perguntar se temos o problema. Se não temos o problema, por que nós vamos fazê-lo? Se tem muitos, por que vamos fazer? Esta é a questão da ciência, a questão principal na ciência. Sim, a questão principal da ciência é essa. E há uma coisa, há uma determinada questão. A ciência verifica que existe o problema. O engenheiro resolve o problema. São 2 fatores que devemos entender. Que a ciência, por exemplo, a ciência geológica vai determinar que existe problema geológico. Engenheiro geólogo ou um engenheiro de petróleos vai resolver o problema. Então, nós resolvemos o problema. Então, é aqui que nós temos que olhar. Olhamos pelo problema. Como é que nós vamos resolver esse problema do país? Avança com a solução. Engenheiro, também estive nas minhas pesquisas a observar que esta calculadora agropecuária já está a ser usada nos Estados Unidos. Sim, essa boa observação. Aqui já estamos a usar, sim. Estamos a usar nos Estados Unidos. Estamos a usar porque foi criado aqui nos Estados Unidos, né? Foi criado quando foi criado, porque aquilo começou em Angola, mas aqui demos acabamento aqui. Vemos que existe criador de gados no México e é ali onde nós estamos a levar o nosso projeto, no México.
Exatamente. Mesmo para assim, porque tem muitos criadores de gatos. Então, eles precisam dessa calculadora. O grande problema da criação de gado é ver quantos as fêmeas e quantos machos terás. Então, essa calculadora diferencia nesse aspecto. E também guarda de informação de base de dados. Mais importante é resolver o problema. O problema é tantos dados. E a questão da resolução do problema passa necessariamente por resolver o problema de Angola, que é um problema é um país em franco desenvolvimento, em que a agricultura está a ser tida como a chave de ouro para o desenvolvimento económico, e é claro que a pecuária também. Vamos deixar de importar muita coisa para que se comece a produzir por cá. E eu começo por transferir esta resolução de problemas para Angola, um país em franco desenvolvimento. Aliás, foi instrução de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, o incentivo à agricultura, particularmente familiar. Para quando estas calculadoras em Angola? Para quando? Sim. É para já essas calculadoras em Angola. Só para responder aqui a doutora Sandra, nós partimos do pressuposto que a primeira que nós temos é digital, calculadora digital, que nós estamos o segundo passo que nós vamos dar é calculadora física. Mas nós vamos assim ter no telefone, temos um sistema no telefone, é muito, muito importante para nossas mamães que estão a cultivar agrícola, né? Fazer agricultura. Porque muitas delas não têm um ensino avançado, nós sabemos disso, então aí é onde vem qual é o nosso sistema. Nós queremos que cada agricultor usa o nosso sistema e terá resultados rápidos e plausíveis. Plausível para contribuição para a agrícola. A agricultura familiar é extremamente importante para o desenvolvimento de um país. Enquanto ela não tem dinheiro, fundos, usando o nosso sistema, nós temos um projeto de juntar a agrícola, uma cooperativa agrícola, onde eles vão usando o nosso sistema de agricultura para assim determinar a eficiência dos seus terrenos e economicidade dos seus terrenos, assim para dar ao banco. O grande problema é que a banca tem que ser o grande suporte da agricultura. E usando o nosso sistema, já consegue ter facilitação de crédito para muitas mamás que querem crescer. Sem crédito, nada se faz com a agricultura. Com certeza. Engenheiro, foi excelente ter esta conversa consigo. Muito obrigada por nos trazer estas soluções deste grande problema que é a questão da agricultura, do desenvolvimento agrícola ou agropecuário em Angola, que se diz que é o ouro de Angola atualmente, e tenho a certeza que será uma solução que todos nós vamos querer ter nos nossos mini ou mega projetos agrícolas. Foi um prazer tê-lo aí do outro lado. Muito obrigada, Engenheiro Silvestre. Continuamos aqui do outro lado a falar de ciência e tecnologia. Sempre que tenha inventado mais alguma coisa, por favor, contacte-nos. Eu é que agradeço pela doutora Sandra nos convidar, olhar para o angolano que está aqui. Não é fácil alguém te reconhecer, né? Reconhecer que tem o teu potencial, o seu potencial. Então, agradeço a TPA, agradeço a todos e bom dia a todos. Obrigado. É tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já. Na segunda parte deste programa, vamos continuar a falar sobre este tema bastante interessante. Atualmente,
A rotina das grandes plantações tem implementado sofisticadas tecnologias, como o uso da robótica e principalmente de drones que têm revolucionado os mais diversos tipos de processos agrícolas. Hoje há muitos sistemas que monitorizam as culturas, essencialmente sistemas ao satélite ou via drone, que fazem imagens NDVI, e depois há softwares que analisam e que dão mostram-nos um caminho de como é que as coisas estão, o estado vegetativo das plantas, a nível de umidade, etc. Há um conjunto de sistemas, quer com sensores, quer via satélite, quer via drones, etc., que trazem essa informação. E depois esses sistemas têm softwares que analisam, ou seja, compilam os dados e ajudam depois os técnicos de campo a analisarem quais são os passos a seguir na cultura, quer a nível de tratamentos, quer a nível de fertilização, etc., de rega, etc. Mas basicamente no final os sistemas ajudam, mas a decisão é sempre, no final das contas, o técnico de campo é que decide, no final das contas, qual é o caminho a seguir. Com o uso de tecnologias é possível utilizar a quantidade mínima requerida em cada área específica. Também se consegue tratar cada planta de maneira única e diferenciada. A iluminação artificial, por exemplo, em épocas de cacimbo, ajuda no processo de amadurecimento da pitaia. Instalamos iluminação artificial que simula a luz do dia, para podermos dar mais essas horas de luz que a planta necessita para poder produzir. São lâmpadas específicas que têm, portanto, simulam mesmo a luz do dia. O primeiro grande avanço na agricultura foi o uso do GPS, que possibilitou a entrada de outras tecnologias, como o emprego de novas máquinas guiadas por computador satélite que ajudam a alcançar resultados favoráveis a aumentar significativamente a produção. O GPS traz-nos essa informação também. Portanto, a informação de nós podermos saber que um equipamento teve a fazer uma determinada operação numa zona específica, e isso fica logo registado a nível do sistema. Nós fazemos esse registro de uma forma, no nosso sistema, mas de uma forma mais manual. Sabemos que aquele trator naquele dia andou a fazer uma determinada operação numa determinada área. O GPS traz-nos essa informação direta, sem nós precisarmos ter alguém a introduzir esses dados. Num processo geral de desenvolvimento tecnológico para o setor da agricultura, o capital humano deve constantemente estar atualizado para que tenha a capacidade de funcionar ou acompanhar todo este processo. Muitas vezes há tecnologias aqui, depois não há know-how, né? Know-how para a utilização desta tecnologia. Também acontece, ou muitas vezes nós vemos que noutras latitudes há determinadas tecnologias que são utilizadas, que depois dificuldade em adaptá-las aqui à nossa realidade, quer seja por falta de know-how, quer seja por uma realidade no terreno que é diferenciada. Portanto, há um conjunto de fatores que podem inibir a massificação da tecnologia, mas também a verdade é que a tecnologia tem um custo, não é? Tem um investimento a ser feito, e esse investimento tem que ser feito paulatinamente, com calma, percebendo quais são as mais-valias que essa tecnologia nos pode ou não trazer, porque falar só em tecnologia, só por dizer que se tem muita tecnologia e depois na prática ela não trazer um benefício, não faz muito sentido, não é? Todas essas tecnologias têm revolucionado o setor agrícola. A utilização de cada uma delas na agricultura de precisão tem possibilitado resultados nunca antes imaginados.
outras realidades, vamos trazer a realidade de dois países que, por sinal, cooperam com Angola em vários domínios. Eles são líderes a nível mundial na utilização de tecnologia na área da agricultura. Com vista a perceber as tecnologias que dois países de continentes diferentes estão a utilizar para uma continuidade robusta e autossuficiente no mercado internacional agrícola, vamos procurar entender a realidade brasileira e a chinesa, por sinal, duas nações que cooperam com Angola em vários domínios. A análise revela como esses dois países emergentes vêm liderando com inovação a transformação digital no campo e apontam caminhos promissores para o futuro da produção alimentar global. No cenário agrícola de 2025, o Brasil e a China ocupam posições de destaque como referências na adoção de tecnologias avançadas para o setor. Em meio a desafios climáticos, aumento da demanda global por alimentos e pressões ambientais, esses países têm investido fortemente em inteligência artificial, robótica, biotecnologia, conectividade rural e soluções digitais. O resultado é um campo mais produtivo, sustentável e resiliente, modelo que pode servir de inspiração para outras economias em desenvolvimento, como Angola. No Brasil, a chamada agricultura 5.0 já é uma realidade. O país tem avançado na integração da inteligência artificial, sensores inteligentes, drones, redes 5G, internet das coisas e plataformas digitais de gestão rural. A digitalização permite o monitoramento em tempo real do solo, do clima e da saúde das plantações, fornecendo assim dados precisos para a tomada de decisões mais eficazes. Ferramentas como Charvio, Strider e Climate Field View tornam-se aliadas indispensáveis para o pequeno e o grande produtor. Além disso, o Brasil destaca-se na automatização do maquinário agrícola, com tratores e máquinas de colheitas autónomas que operam com mínima intervenção humana, optimizando tempo e recursos. O uso de drones para pulverização seletiva e análise de lavouras amplia o controle sobre pragas e doenças com menor impacto ambiental. Por outro lado, a China tem demonstrado uma abordagem igualmente ambiciosa e estratégica. Com o objetivo de tornar-se líder global em produção agrícola até 2030, o governo chinês transformou a agricultura inteligente em prioridade nacional. Estufas automatizadas, robôs agrícolas e sistemas de Big Data rural já fazem parte do cotidiano em várias províncias. Em algumas regiões, os robôs conseguem identificar pragas com até 90% de precisão, orientando intervenções quase imediatas e aumentam assim a produtividade com menos perdas. As autoridades chinesas também impulsionam a edição genética de sementes para obter cultivos mais resistentes e adaptáveis a diferentes tipos de solo e clima. A expansão da mecanização e da conectividade rural permite que até agricultores de menor escala tenham acesso a soluções tecnológicas. Por meio do chamado Documento Central número 1, a China reforçou o investimento público em pesquisas colaborativas e desenvolvimento de máquinas agrícolas inteligentes com foco na inclusão tecnológica. Entre os impactos concretos observados nesses dois países, destacam-se o aumento expressivo da produtividade agrícola, a redução significativa dos custos operacionais, maior eficiência no uso da água e dos insumos, além de uma notável capacidade de adaptação às mudanças climáticas. A cooperação entre Brasil e China também tem sido essencial para impulsionar inovações bilaterais. Por exemplo, máquinas inteligentes desenvolvidas em parceria têm sido adaptadas à realidade do agricultor familiar brasileiro. Em contrapartida, o Brasil tem fornecido à China tecnologia para o manejo sustentável de pastagens e recuperação de solos degradados. Essa troca de know-how técnico fortalece ambos os lados e promove uma agricultura mais equilibrada, acessível e eficiente. Para países como Angola, que possuem grande potencial agrícola e vastas áreas aráveis ainda pouco exploradas, os modelos brasileiro e chinês representam oportunidades claras de aprendizagem e adaptação.
O reforço da formação técnica rural, a aposta na mecanização acessível e o uso de plataformas digitais simples podem ser o ponto de partida para transformar o setor agrícola nacional, combater a insegurança alimentar e criar novas fontes de rendimento. No anexo tecnológico, vamos lhe falar do Fórum de Comunicação e Inteligência Artificial. Cada vez mais crescente a onda do uso da inteligência artificial no mundo, e Angola não está de fora. O primeiro fórum sobre comunicação e inteligência artificial que decorreu em Luanda veio confirmar esta realidade, com um olhar nos desafios, regulação e oportunidades que podem oferecer no crescimento da sociedade e das organizações. Em questões de inteligência artificial, como é uma tecnologia praticamente nova no nosso mercado e houve um boom, se podemos assim dizer, do uso da inteligência artificial generativa para a criação de conteúdos, então muitas vezes temos uma falha na postura de reconhecimento dos direitos autorais e na ética de mencionar, porque é uma questão até, conforme disse no painel, é uma questão de honestidade intelectual. Questões como a facilidade na obtenção de informações e a rapidez na disposição dos conteúdos são apontadas como algumas das vantagens do uso da inteligência artificial para o setor da comunicação. A inteligência artificial apresenta desafios, que são esses que eu disse, mas também apresentam oportunidades. Com a inteligência artificial, a nossa produção, enquanto profissionais da comunicação, é muito mais rápida, é muito mais profunda e muito mais abrangente, porque a inteligência artificial realmente tem uma capacidade de processamento de dados e de informações que podem facilitar e de que maneira na produção da notícia, na produção da peça publicitária ou na produção da ferramenta de assessoria de imprensa. Como uma ferramenta que não se pode ignorar nos dias de hoje, o comunicólogo Celso Malavlonek defende a inserção de conteúdos de inteligência artificial no plano curricular do curso de comunicação social. Precisamos de, na nossa formação de comunicação social, também inserir matérias sobre inteligência artificial e como usá-la como uma ferramenta de trabalho. A inteligência artificial muitas vezes gera conteúdos que podem ser discriminatórios. A aposta na sua regulação pode ser fundamental para minimizar os danos que daí podem resultar. A regulamentação ou a regulação vem a cautelar todos esses fatores, desde a privacidade, a segurança, a transparência e, fundamentalmente, o controle humano, porque esses sistemas de inteligência artificial geram decisões, recomendações e geram conteúdos que podem ser discriminatórios, que podem, digamos assim, afetar a nossa vida, por exemplo. Daí a necessidade de exigir que quem implementa, quem usa esses sistemas de inteligência artificial tenha efetivamente a necessidade de implementar um controle humano sobre as decisões e recomendações que esses sistemas geram. Hoje, as empresas podem tirar benefícios desta nova ferramenta para o seu processo de marketing e publicidade. Que as empresas devem tirar proveito em termos de produtividade, das vantagens que tem a capacidade de entregarem muito mais trabalho em menos tempo, se tiverem tudo optimizado, porque as ferramentas de inteligência artificial hoje em dia oferecem oferecem informação organizada de forma muito rápida. O que quer dizer que hoje uma agência ou uma empresa de comunicação terá que fazer, precisará provavelmente de menos pessoas, mas vai sempre precisar de pessoas que guiem o processo. Então acredito que a inteligência artificial veio como mais uma ferramenta de trabalho e não uma ameaça. Do
decorreu aqui no Hotel Epixana, o primeiro fórum sobre comunicação e inteligência artificial, onde foram debatidos vários assuntos desde desafios, oportunidades, regulação e que poderão ajudar na implementação do uso da inteligência artificial. Joaquim Francisco, Cândido Ebuquanga, TPA. E chegamos ao fim de mais um programa que lhe fala de ciência, tecnologia e inovação. Foi um prazer estar consigo até aqui. Convido-lhe a estar conosco nas nossas plataformas digitais e também em outros programas. Até a próxima.